Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar o joguinho da Discord, que teve treta depois. Também tivemos a eliminação também do Gabriel, que saiu. Vamos começar com o jogo da Discordia. O jogo da Discordia era o seguinte: tinha que dar a plaquinha de a pessoa mais importante para você no jogo e a pessoa menos importante para você no jogo. Vamos comentar os embates que tivemos. O primeiro embate que a gente teve foi da Aline e o Gabriel. Ela deu a plaquinha de menos importante para ele e falou o seguinte: você me pediu desculpa falando não foi a minha intenção e eu não consegui entender, porque aqui a gente tem que ter intenção. E daí o Gabriel ele não concordou e chamou a Aline de hipócrita e falou: eu sinto que você estava bem hipócrita, porque a primeira pessoa a pedir desculpa foi você. E daí a Aline ela ficou indignada, falando assim: não é isso, não foi isso. Teve um atrito entre as plantas. As plantas teve o primeiro atrito aí da temporada. O Gabriel resolveu, né, uns 45 do segundo tempo, fazer um movimento, né? Sim, Só que mas um pouco tarde, né? não E a conseguiu Aline reverter. também. No jogo da Discord, a Aline, ela dá uma... Parece que acorda, assim, para a vida ali no jogo, de repente, aí volta ao normal, né? Porque ela Sim, tem aparecido um pouco melhor no jogo da Discord, mas depois ela volta ao estado botânico, né? sim. E a próxima pessoa que foi o Gabriel. O Gabriel escolheu a Amanda como pessoa menos importante e alfinetou também o pessoal também do Quarto do Deserto. Ele disse que a Amanda e as suas aliadas do Quarto do Deserto não tiveram coragem de colocar a Domitila no paredão depois do retorno da Larissa. Segundo ele, a Larissa trouxe muita informação externa sobre a Domitila e mesmo assim elas optaram em votar na Marvel. E daí ele questionou a indicação que recebeu da Amanda pelo poder Coringa e disse: eu acho que todo mundo de lá arrega e não se posiciona como deveria. A Amanda respondeu a ele falando o seguinte: não vejo você se posicionando. Toda vez que vi você votando em alguém, você falou que estava votando com o grupo. Você foi a minha escolha. Eu estou me posicionando ao colocar você no paredão. Gabriel Santana foi engolido com essa resposta, porque Gabriel Santana tá pedindo uma justificativa para Amanda, porque a Amanda, ela, por causa do poder Coringa, puxou ela e não a Domitila, sendo que ele falava muitas vezes que queria ver a Larissa no paredão, só que não teve coragem também. Então ele tá sendo hipócrita também. O Gabriel, na verdade, eu acho que foi um dos maiores erros dele nessa discórdia, foi chamar a pessoa de arregona, né? Porque, por Sim, exemplo, justamente quando ele arregou, e ficou muito claro, porque o Gabriel, a trajetória dele não é uma trajetória de muito embate. Ele sempre está tentando não chamar muita atenção. De vez em quando ele tem umas ideias boas, tem umas falas assim interessantes, só que também é aquela pessoa. Por isso que eles se identificaram na hora da discórdia, acho que foi na hora do paredão que eles falaram que um é parecido com o outro, né? Quando fizeram aqueles discursos deles, que eles fazem aquelas gravações de vídeo, que eles falaram assim: eu sou muito parecida com ele. Eles se identificaram por quê? São aquelas pessoas que vão tomar uma atitude e você fala, agora vai. E você está torcendo, vai, vai, vai. A pessoa pega, recua. Aí sim, volta para o estado daquele estado que é na inerte lá, que está sim, vendo o jogo passar. Aí, de repente, você vê o cara falando uma coisa interessante. Fala, nossa, olha o que o Gabriel falou, olha o que o Mosca falou. Aí você fala, agora vai. Aí, quando você pensa que não, já foi, já era. A Aline, então, tem esse jogo parecido. Então, assim, uma pessoa que teve mais situações em que ele recuou, inclusive naquele embate com o Bocurroso, que ele deveria ter pisado firme e falar: você falou sim, o Brasil tá vendo, tá gravado. Era só falar isso, não precisava falar. Não. Ele falou: agora eu tenho.
tô em dúvida. Aí ele deixou o cara crescer para cima dele, então mais um momento que ele arregou. Então, assim, não dá. Uma pessoa que arregou uma vez, duas vezes, três vezes, e que fica escondido ali nas entrelinhas do grupo, aí ele também falou que não está. Ele, olha, quando ele falou, declarou, eu não jogo mais em grupo, esse aqui é meu último voto, depois disso eu não vou votar mais, não sei o que lá, não sei o que lá, se rebelou. O que aconteceu depois disso? É, Nada. Ele sim, de novo estava votando, não, mas eu não estou em grupo, mas estava votando com o grupo, está enfiado no grupo. Então, assim, ele, eu acho que o erro dele também foi ter verbalizado isso, que não precisava. Se era para ele não fazer, então não falasse que ia fazer. Porque aí o público está cobrando, o público quer, ele teve um posicionamento, cadê? Cadê o Gabriel, que é jogar sozinho? O que ele está fazendo? Você entendeu? Então, sim. assim, era melhor, então, ele ficar sem ser visto. Por quê? Quem sabe ele ficaria igual a Aline no paredão, figurante, né? É. Mas ele optou por se mostrar e retrair, se mostrar e retrair. E aí vai chamar uma pessoa de arregão no jogo da discórdia, sendo que nesse dia foi um dos piores também, que ele falou um monte da Larissa. E quando ele teve o contragolpe, ele não puxou a Larissa. Então, Então, sabe, bate no peito e chama. Você é, não estava. Vamos ah, não. O Tadeu já falou não sei quantas vezes. Não espere para fazer o movimento depois. sim. Principalmente se você estiver no paredão. Ele estava E, onde? Num paredão. O que que ele sim. fez? Fez exatamente o contrário do que ele pregou o dia inteiro, que ele ficou no ouvido da Sara, a Larissa tem que, a Larissa tem que. Bastou uma conversa ou duas para ele ser convencido que não era para Larissa agora, na próxima semana. Só que aí, na próxima semana, que nem ele teve a oportunidade de puxar a Larissa, independente do que acontecesse, eu acho que ele, apesar de ele ter medo de ir com a Bruna e Larissa, seria mais corajoso da parte dele, porque o paredão para ele ia ser uma incógnita, por quê? É outra formação de paredão. E Aí talvez ele até ficasse. então, tinha isso, tinha. Né? Ele poderia Porque ficar até. perdido já estava, ele já estava no paredão. Aí ele prometeu para o público, falou o dia inteiro, ele acha que ninguém viu? Ele no ouvido da Sara, querendo que a Sara indicasse a Larissa? Por quê? Primeiro que ele não queria que a Bruna fosse, então ele estava brigando com a Sara por causa da Bruna. Só que ele também, ele não achou que ele fosse o paredão. Agora, a hora que ele já está no paredão, foi pego de surpresa. O cara pega, vai fazer um contragolpe e não põe a Larissa? Olha, sinceramente. Aí O que nem cara, arregou e tá fora. E chamou os outros de arregão lá dentro. sim, o cara ele preferia que alguém sujasse a mão do que ele mesmo. Então ele preferia que alguém fizesse esse trabalho aí de colocar a Larissa no paredão do que ele, porque para ele é muito mais fácil a outra pessoa se comprometer do que ele mesmo. Ele queria É, tirar o dele da reta. E, então, e assim, quando ele teve o poder na mão, que nem isso é um poder que nem isso. Quer dizer, então, se ele for líder, ele vai ficar com medo de indicar. bom, continuando o jogo da discórdia, agora foi juntando, né? Porque as duas pessoas falaram a mesma coisa. Então, Bruna e Larissa disseram sobre a Domitila e falaram de algumas frases da Domitila que soaram como machistas. E daí a Domitila ela ouviu a Bruna primeiro e daí a Domitila respondeu: lhe peço desculpa se eu te magoei com essas falas, que independente da intenção ou não, foram frases errôneas. E daí, na vez da Larissa, a Domitila voltou a se desculpar e falou: a única coisa que eu quero, que eu posso fazer, é pedir perdão e reconhecer o meu erro. De pedir perdão e fazer ações no decorrer do jogo que mostrem que eu realmente me arrependi. Então foi uma bandeira branca, foi para esses acontecimentos. Tanto é que durante o intervalo elas ficaram conversando, e daí a Larissa até falou até, eu lembro de várias falas, me colocaram nesse programa num lugar que eu não sou e nenhuma mulher merece. E daí, depois de muita conversa, a Domitila agradeceu a Larissa por esclarecer tudo, e o que deixou ela chateada, e as duas se abraçaram, e tá tudo bem.
Eu acho que esse jogo da discórdia, num primeiro momento, a gente achou meio, assim, meio inofensivo, né? Porque, por exemplo, a pessoa mais importante e a menos importante na casa. Então, o que que a gente pensou? Vai ser mais do mesmo, né? Porque Sim. todo mundo sabe quem é o desafeto, que vai receber a plaquinha lá, e quem é a pessoa que, né, que tem a parceria ali, né? E, Estava muito, como fala, a gente já imaginava que é previsível, estava muito previsível esse jogo, né? sim. E a E gente. E também esse jogo também da Discord também não teve a sujeira também, não teve consequência. então, eu acho que eles deram uma trégua aí, porque, né, parece-me que esse jogo de você jogar bomba de óleo, a fumaça, isso aí estava afetando um pouquinho além, né? Então o Boninho achou, falou, vamos segurar um pouco aí, porque tá demais em cima dos brothers aí, tem gente que tá querendo sair por causa da bomba de óleo. Então vai bater o botão, apertar o botão para desistir por causa da bomba de óleo. Então, assim, aí eles deram uma trégua. Para o público, assim, para nós, bem que eu gostaria de ter uma pessoa verde, outra azul, né, outra roxa, laranja, eu gostaria. Mas o Boninho falou que não, né? Então, mas tudo bem. Aí estamos nós aí vendo essa mais interessante, menos interessante. E a gente ficou aguardando alguma treta, é lógico. Teve essas falas que às vezes a gente passa batido ali, né? Só que o cara que recebeu a fala já pega, já amplia, né? Quem Sim. recebeu uma placa de menos. Os mais importantes, não tem nem o que comentar, porque a babação de ovo a gente já sabe. Agora, os menos importantes, que aí é que o bicho pega, né? Então, a gente foi indo nessa sequência e a gente tá falando, quem que tá faltando, né? O que que vai dar ruim aí nessa dinâmica, né? Que a gente achava que ia acabar e eles iam fazer, né? Se abraçar lá, bater palma para a lua. Agora voltando para o fogo no parquinho, Amanda e Fred Nicásio. Fred Nicásio, ele deu a placa de menos importante para Amanda e relembrou lá no início lá do programa lá, quando a Larissa e a Bruna ganharam a primeira liderança, e daí no quarto do deserto, o pessoal pensou em omitir a informação do espia BBB. Você pode assistir o pessoal lá do quarto lá. A Amanda não gostou do que escutou e rebateu o Fred Nicásio. Falou o seguinte: a gente não justifica um erro com outro. A nossa diferença é que eu não precisei sair do programa 2 vezes para entender que errei. O que eu posso fazer nesse momento é pedir desculpas. A Amanda, eu acho que ela recebeu as placas, né? Foi quem recebeu mais placas de menos interessante. E isso daí já é um aviso, né? Que ela vai ser opção de voto. Porque Sim, geralmente quando você recebe essas placas é porque alguém está de olho em você. Você vai ser a bola da vez ali. Provavelmente vai ser a mais votada pela casa no próximo paredão. Se não tiver imune, mas a Amanda tem uma coisa que ela tem é sorte, né? Não dá é, para negar. Ela e a Marvel, acho que são as mais sortudas da casa, né? sim, Então, ela já voltou em vários bate-voltas, já ganhou provas. Então, assim, é uma pessoa que, se ela está no alvo, provavelmente vai acontecer alguma coisa na dinâmica que talvez ela escape, mas ela já viu que ela é alvo. Eu achei assim, quando falamos do embate da Larissa com a Domitila, parece-me que a coisa ficou certa e que não vão trazer mais à tona esse negócio. Já se desculparam, já se abraçaram, já entenderam. Diz que a Larissa comentou, a Domitila disse que a Larissa falou com ela que a gente viu que ela estava muito mal na cozinha. A Domitila, ela percebeu que agora a Domitila que caiu a ficha do que ela fez, que ela realmente agora está sentindo e que sim. se colocou no lugar dela. Então, assim, então parece-me que vamos ter que criar um novo enredo para Larissa, porque ela voltou da repescagem com essa carta na manga, só que acabou, Sim. zerou. Então vamos esperar para a próxima semana o que vai ter de embate, porque é lógico que essas duas vão continuar rivalizando, a gente sabe. É. Então E precisamos ver o que vai ter para continuar essa rivalidade, né? sim, e Então vamos aguardar a dinâmica. Agora a Amanda foi a bola da vez, né? é, Dessa, e, dessa e dinâmica aí. sim, e daí a próxima pessoa foi Marvila e Amanda. Mais uma vez, o fundo do mar trocou farpas com a Amanda, agora foi a vez da Marvila. A Marvila, ela apontou que a Amanda
com a pessoa menos importante. Na justificativa, a Marvel ela disse que a Amanda não se posiciona no jogo e quer que assiste e quer que a Amanda critica por fazer o mesmo. E daí ela disse o seguinte: acho que tem que se olhar no espelho antes de falar de alguém. A Amanda ela respondeu que a Marvel ela expôs uma situação que já tinha sido esclarecida já e falou o seguinte: eu acho que você me trouxe aqui pelo motivo de eu tentar te colocar no paredão. E colocar pessoas que não foram no paredão faz parte da minha estratégia de jogo. Coisa que a gente só está conseguindo ter de você depois de 70 dias. E É. Agora, também se a Amanda olhar para o lado, tinha duas pessoas do lado dela que também não foram, né? sim, Então, assim, essa é aquela velha história que o Tadeu já falou não sei quantas vezes, né? Você puxa, que nem a mesma coisa que o Mosca fez, chamou ela de arregona, ele é arregão. Aí ela tá falando isso e ela, né, poderia falar, apesar de eu ter duas pessoas minhas aliadas que não tinham ido, eu sou obrigada a votar em você que não foi, mas pelo menos situa, né? Porque, de qualquer forma, parece que ela está sendo a justiceira ali, que nem eu acho que quem levantou isso primeiro foi, acho que o próprio Alface que levantou isso, que queria colocar quem não foi no paredão, queria votar, né, na verdade. sim, Então, então ela pegou para ela também essa justificativa, e é que nem eu falo, no caso do Alface, ele está tentando correr atrás, independente de que lado esteja, de colocar, tentar votar na pessoa para ir para o paredão quem nunca foi. E elas não fazem isso porque elas têm metade da casa, do grupo delas, metade não tinha ido para o paredão, sim. né? Então, assim, é um argumento que eu acho que. E é o mesmo que nem a própria Marvel. Esse embate da Marvel lá com a Amanda ficou muito empatado, né? Porque É, ela falou assim: é a mesma coisa que você faz, que você está me acusando disso. Então, acho que esse embate ficou 0-0, né? sim. E daí, para finalizar as alfinetadas, na hora de falar um participante menos importante, a Amanda ela escolheu a Alface, e daí e disse que não disse sobre ele e falou o seguinte: disse que o Alface está se sentindo um dono do jogo e que o Alface já ocupou um lugar de muita importância para ela, mas que agora é diferente. E diz o seguinte: você se perde nas próprias jogadas. Fala que vai fazer uma coisa, no final faz outra e acaba entrando em incoerência no seu próprio jogo. E daí a Amanda começou a discutir daí com o Alface durante a dinâmica daí. Foi uma treta, foi acontecendo, foi subindo, foi depois. É porque foi na hora que ela escolheu o Alface como pessoa menos importante, né? Sim, Então ela deu as razões e é lógico, quem é escolhido fica numa bad ali, né? Não, não gosta. é, E ela tinha a favor dela o fato de que o Alface era do grupo delas, né? sim, Então eles têm muitas informações sobre o Alface que daquela época, coisas que ele abriu no grupo, o comportamento dele, o que ele falava dos adversários. Então, eles têm esses trunfos, sendo que o Alface já se rebelou na casa, então o Alface não está nem aí para isso, apesar que ele é, pega pilha, ele pega ar, né? sim, E é interessante, porque quando tá falando uma coisa que ele não concorda, ele não deixa passar batido, ele vai para cima, vai e briga e não quer nem saber. Então, assim, ela tocou num ponto que realmente quem olha o jogo do Alface vê que ele era do fundo do mar, não, ele era do do deserto, deserto, depois deu aquela briga generalizada que foi todo mundo praticamente contra ele, ele sai, aí ele fica ali no fundo do mar sem grupo, só que ele continuou com o esquema de conversa com as meninas, que ele falou assim, eu não vou mais falar com elas, não quero saber, não quero saber. Só que esse jogo, ele faz com que a pessoa não consiga ficar isolada. Se ela não quiser falar com um, com dois, com três, com quatro, às vezes ela não consegue, porque sim, as pessoas vão lá cutucar, né, para querer conversar. Então, ele continuou com uma conversa com elas, e no final das contas, como ele já se declarou ser fofoqueiro e ser aquela pessoa que leva de um lado para o outro, faz a maior confusão,
com as informações, isso ele já falou que ele faz. E ele faz e ele se enrola de um jeito que até nós aqui que estamos assistindo, a gente não consegue entender como que ele vai desenrolar esse novelo que ele arrumou ali. Sim. Porque depois tá todo mundo acusando ele e ele começa a reagir, né? Com todo É. mundo. Porque, E por exemplo, a Amanda, na verdade, ela não falou nada assim tão tão complicado pesado. para ele. Sim. Falou mais umas verdades, que é verdade, só que ele pega ar, então todo mundo sabe. Aí ele vai criticar também ela, né? Só É. que ali dentro, todo mundo tem telhado de vidro. Quando você atira uma pedra, você tem que lembrar que vão jogar pedra no seu telhado. Agora, fora que o Tadeu já falou, você aponta o dedo, você se olha no espelho, porque foi isso que a Marvila falou para ela, né? Sim, foi disso daí. A Marvela falou: você olha no espelho, porque você está falando uma coisa para mim que você faz. Então, veja, o Tadeu manda esses recados. E aí, o que acontece? É um reclamando do outro que já fez a mesma coisa. Então, ali no final das contas, um tinha razão porque estava falando do negócio, que nem ele. Eu acho que assim, a Amanda, ela não gostou que o Alface votou nela. Então, ela ficou pilhada com isso. Sim, Voto da casa, né? isso. Então, veja, ele já tinha votado nela, um voto que ele deu nela no domingo, e ela ficou pilhada, questionando, querendo saber por que ele tinha votado, que ele falou que apertou a mão dela, que não sei o que lá, não sei o que lá. Ele falou, não tem acordo, fugindo da treta dela, ela caçando ele, por causa desse bendito desse voto, que ninguém queria saber, só ela. E outra, não foi o voto dele que levou ela para o paredão, porque ela tomou 5 votos, se ela tomasse 4 ia dar na mesma. Sim. Aí, conclusão, deu uma confusão ali por causa de voto. Ela não se contentou na discórdia, ela foi levantar uma coisa que ela estava criticando a Alface, que queria por que ela deu a placa para ele de maior decepção na outra discórdia, que ele não gostou, e aí ela estava questionando do relacionamento que eles tiveram, que já tiveram altos e baixos. Então, só que é o seguinte, ela criticando ele ter votado nela, e ele criticando ela de ter dado uma placa para ele. Por isso que ela Isso. votou nele. Então isso tudo veio à tona na discórdia também. É. E E a discórdia, geralmente, aí ela vem com aquela história, não, a discórdia não é para discordar. Mas, sim, poxa, a Amanda, nesse ponto, ela está meio equivocada, porque o jogo da discórdia é para você, geralmente é para você acabar com o outro, xingar. sim. As placas são placas ruins, sempre são ruins. Tanto Às é vezes que eles o aliviam, né? tanto é que o Boco Roso foi chamar a atenção, né? Porque é o jogo da Discord, não é o jogo É. de fazer as pazes, não é o jogo de se resolver. E Então assim, tem umas coisas que as pessoas se equivocam aí e as próprias pessoas não percebem o que estão falando. O outro, quando escuta justamente aquilo que pegou para ele, que é o que ele vai falar. E aí dá treta, né? Então, assim, é, a Amanda e o Alface, isso aí já era previsto, porque realmente, quando a briga do Alface no quarto, ninguém ficou a favor dele. Ninguém. sim, E depois que passou a briga, aí eles viram que o Alface ficou de boa ali, estava no fundo do mar, estava se dando bem, aí eles começaram a ir atrás do Alface para querer entender o que tinha acontecido, como quem diz, não, não estou contra você. e sobre o jogo da discórdia, o placar final ficou o seguinte: Fred Nicasso recebeu mais plaquinhas de mais importante, Amanda recebeu mais plaquinhas de menos importante, César Gabriel e Ricardo não receberam plaquinhas de mais importante, e César também não recebeu plaquinha de menos importante também. Então César é o neutro. César não é nem o favorito de alguém, nem o odiado de alguém. Nisso que o Alface ele afirmou que a Amanda deveria ter dado a plaquinha de maior decepção no jogo da Discord anterior para o César. E daí ele citou a vez Isso, que o César e a Larissa ganharam a prova do anjo juntos, mas não deram imunidade para ela. isso, Até que ela era mais próxima dele, tinha um afeto, né? Tinha um e afeto. daí, e daí o César ele ficou muito irritado daí. E começou a É. guerra daí, a Então, mas, briga. mas aí o primeiro jogo da Discord acabou. Sim, Quando eles falaram isso, que o Black, na verdade, terminou o jogo da Discord com Alface e Amanda,
ele estava encerrando o jogo da discórdia. Aí teve essa fala que citaram o Black. Tanto ela citou, e depois ele pegou, citou, quando ele foi falar os 30 segundos dele, como ela tinha citado o Black, né? Apontou o Black, aí ele foi falar do Black, que falou assim, não, mas o Black tinha um afeto com você, por que que ele não deu o anjo para você e deu para a Aline? Então, quer dizer, ele foi falar disso, e aí encerrou o jogo da discórdia, aparentemente não deu em nada. A gente falou, bom, tá tudo certo, agora vão, né, vem um cooler lá e vão comemorar. Só que aí que foi a confusão que aí você tem toda a história da confusão, por que Sim, que o Black se ofendeu, né? aí nessa treta aí, o César e o Alface, eles voltaram a brigar depois do jogo da discórdia. O César, ele falou que não gostou que o Ricardo disse na dinâmica. E falou o seguinte: achei muito sujo do que o Alface fez agora aqui. Você sabia qual foi a minha jogada? Nunca joguei com a Amanda. Nessa hora, minha prioridade sou eu aqui dentro. E a briga ganhou outro tom quando o César aproveitou para expor que o Alface havia dito que votaria na Aline. E daí o Alface não gostou de ter o jogo exposto e prometeu colocar o rival no paredão. E daí, ainda na sala, ainda a Amanda e a Aline entraram numa discussão também que rendeu ao longo da madrugada também. Daí a treta ela foi evoluindo, foi. E, É, daí começou o desabafo, daí o César mas você sabe como, na verdade, não ia dar treta, sabe por quê? Até a edição hoje mostrou muito bem isso. Quando acabou o jogo da discórdia e o Black viu que a Amanda falou dele e o Alface também falou dele, que foi a última pessoa que falou, já ia encerrar. sim, Encerrou. Aí o que que aconteceu? O Black chamou, falou, vamos conversar? Aí ele falou, não, conversa com ela que citou você. Então, na verdade, o Alface não ia conversar, ele não ia sentar para conversar. sim, E o Black estava chamando ele para conversar, não, então vamos conversar os três, né? Porque ele ia falar, ele ia conversar sobre essa citação dele, que ele não gostou. Conclusão. Aí o Alface ele já tinha saído da confusão, já tinha saído, não ia dar em nada. sim, Aí depois o Black falou assim: você vai fugir agora? Eu não quero escutar? Porque, por exemplo, ele falou assim: não, conversa você com ela, eu não tenho nada com isso. Ele falou: não foi eu que citei você, foi ela, né? Aí tudo bem, não ia dar treta. Só que aí ele vai para o quarto ali, aí ele encontra a Sara saindo do quarto, e ele ia entrar no quarto e ficar no quarto, ele não ia dar trela para essa treta. Porque ele falou: conversa você com a Amanda, ela que falou de você. Aí, conclusão. Quando ele está entrando no quarto, para ficar no quarto, a Sara está saindo e traz ele de volta. Aí, na hora que ele volta, aí ele está escutando, aí o Black já está falando mal dele. Ele falou, tá vendo? sim, Já virou as costas, não quer conversar, porque eu não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o Black começa a inflamar já, porque o Alface tinha saído de cena. sim. Quando o Alface volta, ele começa a gritar, né? E aí o Alface já não gostou. E aí já a treta foi se formando e cada um gritando, e o Alface gritou mais ainda, né? Porque ele E falou assim, daí, ele não estava gritando com o Black ainda. Ele falou assim ainda pro Black, eu não vou nem conversar com você que você já está se alterando. Ele ia sim, sair pela porta também de novo. Aí ele volta. Então, quer dizer, o Facinho, ele é um entretenimento sim. puro, né? Porque, por exemplo, ele poderia ter ido no quarto? Poderia, não dava treta com ele. Aí voltou. Aí ele poderia ter saído pela porta? Poderia, voltou. Então, assim, o cara, o nome dele é confusão, treta, É. né? E, E não bastava ele conversar com o Black, a treta com o Black, ele precisou as outras entrarem no meio e falar, sim, dá licença, não é com você, não é com você. Então, e também, assim, ficou e, generalizado. sim, e durante essa briga, o César e a Amanda disseram que o Alface tá se achando dono do jogo, É, por causa das informações que a Larissa e o Fred Nicásio levaram para dentro. E daí a Amanda ela disse o seguinte sobre o Alface: ele que dita as peças, ele é o Big Boss agora. Para mim, ele está com ar de superioridade. Eu já estou engasgada. Ele faz isso tudo com todo mundo. E porque ele falou que ia pôr o Black no paredão, né? Ele falou assim, eu vou te colocar sim, no paredão, você tá, né? Falou um monte de coisa.
Aí chamou de covarde. Aí ela falou, mas quem é ele para falar que vai colocar você no paredão? Né? Então, assim, todo mundo fala isso, na verdade. Só que dependendo Sim, de quem fala, o povo passa pano, né? é. Se isso sai da boca de um lá, não, vamos sim, vamos colocar no paredão. Agora, dependendo de quem sai, opa, mas peraí, quem é você para falar que vai pôr no paredão? Né? Então, assim, isso na casa, esse ano acho que está bem aflorado, dá para ver direto isso, né? Da É, pessoa, uma pessoa fala uma coisa e aí todo mundo aceita de boa. Quando o outro fala, aí critica, crucifica a pessoa, né? Então, assim, tá bem assim, dá para a gente perceber muito bem que acontece isso toda hora, né? sim. Por quê? Eles continuam. Falaram, o Tadeu mandou não sei quantos recados, não joga em grupo, não desmanche esse grupo, tá uma porcaria, não tal. E mesmo assim eles ainda estão lá, tá ruindo e estão jogando, tá no nosso grupo, nosso grupo. Quer dizer, daqui a pouco o grupo é de dois. Existe grupo de dois? Não. Então, E né? também tem que lembrar também que o grupo não vai ganhar a final. Não é grupo fundo do mar, vocês ganharam. Não é isso. Não, É não vai. fulano de E o Alface fala isso direto, só ganha um aqui, vocês são tudo adversário. Quando o Alface, por isso que eu falo que ele é boca aberta mesmo, tem certas coisas que não adianta, você não precisa falar. E aí o sim, que ele faz? Ele fala assim, não, eu vou te pôr no paredão, posso... Porque lembra uma treta que começou, que eles falaram assim, nesse mesmo game, que já deu uma treta com o Nicasso e o Fop lá atrás, que ele falou assim, ele estava falando assim, não, eu vou pôr a faca no pescoço lá de quem? Meu aliado vai para o paredão, se precisar, lembra? Que deu um sim, sim. rolo. Então, veja, para que você precisa falar agora que a semana que vem você precisa ir para o paredão? O Alface vem falando isso na cara da pessoa, que nem a Marvel. Ô, Marvel, você precisa enfrentar um paredão, você nunca foi. É, Você tá muito confortável. Ninguém vai ficar confortável. Então, o que que ele faz? Quando ele fala isso com a Marvel, ele fala com outras pessoas que não foram, as pessoas ficam assim meio revoltadas, falando, peraí, que não é para fugir do paredão, né? A pessoa então, fala, né? Então, sim, assim, tem certas coisas que, pra gente, é um prato cheio. Por quê? Quando ele faz isso, ele começa a criar várias tretas que ficam o tempo todo em iminência de acontecer. Então, assim, fica um jogo mais nervoso. Então, assim, se não fosse o Alface fazendo isso, sendo boca aberta e fazendo tudo isso, que aí gera, ele tem jogo duplo, ele é falso, ele é traidor, ele não sei o que lá, não sei o que lá, você não tinha o que falar muito. Por quê? Porque as pessoas vão ficar tudo querendo ser perfeitinha, né? Porque eu sou assim, porque eu faria isso, eu faço aquilo, e apontando o dedo para outra pessoa achando que ela está fazendo tudo errado. Quando vai para um paredão e volta, aí o pessoal, peraí, o que que a gente não está vendo? Nós estamos vendo sim, errado, que era para ele sair. Por que que voltou? Né? Então, assim, precisa lembrar que o cara que fala demais, que, que quando você pensa que ele está numa zona de conforto dele, que ele foi para o quarto fundo do mar, ele não precisava ir mais no deserto fazer nada. é, Ele vai no deserto para falar coisas lá. Que ele sabe, ali é todo mundo adversário dele. Por que que ele faz isso? Porque ele quer ver fogo no parquinho, ele quer mesmo ver a discórdia. Então, assim, o que vai na cabeça desse cara, se ele chegar à final e quiser ganhar o jogo, ele vai ganhar jogando. Ele não quer sim. saber se o público vai tirar, se ele não vai ganhar o prêmio, ele quer jogar. Tipo quando o Guimê Ele, estava lá dentro sim, querendo jogar, depois o Guimê se perdeu, né? O Guimê se é, perdeu ali e o, tal. Mas o, eu acho que é isso que a gente precisa, gente disposta a jogar. Vamos sim, o supor, não, Alface, ele não está no fundo do mar, mas ele foi lá falar. Aí o que que gerou? Gerou uma discórdia porque as meninas foram contar isso agora. sim. O, Então estão prometendo pôr o Alface na parede amanhã, né? sim, Vamos ver. o Alface, ele não veio para tentar ser o favorito de todo mundo, tentar agradar todo mundo. Ele É, veio lá para mostrar quem ele é, sem medo de se expor, e é, com certeza, mesmo se ele não ganhar o Big Brother, ele vai ser memorável nas próximas vai. edições. Todo mundo vai Ele vai lembrar ser dele. lembrado. Então, tipo assim, ele vai entrar naquele hall da fama lá que Ana Paula Renault, todo mundo, quando falar de Big Brother, falar de É, briga,
falar de pessoa marcante, vai falar de Porque Alface. desse BBB, ele é o mais treteiro de quando ele pisou na casa, até ele já brigou por causa de tudo. Tudo que a gente pode imaginar, ele já brigou. Sim, E com todo mundo ele brigou, é. né? Então, assim, Aliado, inimigo, esse cara fica brigando por causa de chuveiro, de banho. banheiro, por causa de ovo, por causa, É, aí quer dizer, é justamente o que a gente gosta, né? por causa de Então, assim, panela. é, é. Então, assim, as brigas do Alface, geralmente, a maioria é briga que você gosta, briga raiz, né? Que nem, Sim, quantos ovos você comeu? Por que você vai comer esse ovo? Não, não, pode devolver, esse ovo aí não é seu, não. Mas não sei quem deu, não, não, não. Esse ovo, são 4 ovos que estão sobrando. Vamos fazer o que ele quer? A milanesa, né? é. É E muito engraçado. Aí vai comprar o poder do Coringa. Começa a espalhar que ele quer comprar. Aí sim, depois não consegue comprar. Aí quando compra, é uma porcaria o poder dele. é. Gente, não, é muito engraçado, né? E, e bom, chegamos no domingo e tivemos a eliminação de Gabriel. O discurso foi mais ou menos o seguinte: fala uma parte do discurso. Que o Tadeu falava o seguinte: quem leva a melhor uma disputa como essa? Entre a explosão e a contenção. É normal que as pessoas saiam do BBB por causa dos seus erros. E às vezes isso fica claríssimo. Nesse ano, nós vimos isso algumas vezes. Mas errar menos é garantir de seguir no jogo? Ou o maior erro é não se destacar? E uma batalha de BBB, quem leva vantagem? O guerreiro ou o diplomata? Aquele que se expõe e vai para cima ou aquele que age de maneira mais pensada? Vocês sabem que não existe uma regra inquebrável. Os dois podem sair vencedores. Não é uma fórmula simples. Quem é desse jeito ganha de quem é de outro jeito. São muitas variáveis na equação para chegar no resultado final. Não sei se vocês já perceberam, mas grande parte das coisas que eu falo aqui são perguntas, não são afirmações. Eu levo questões, vocês é que preenchem as respostas, porque o BBB é dinâmico. No paredão, o resultado depende de quem são os adversários que você enfrenta. Depende, acima de tudo, do momento. A certeza de hoje pode ser a dúvida de amanhã. No momento, você não pode correr o risco. No outro, o perigo é enorme. Hoje temos um paredão que é o inferno, principalmente para Bruna. Ou sai a sua grata surpresa, a amiga que cuida dela, essa mulher maravilhosa, ou sai o amigo tão querido, com quem vem trocando infinitos carinhos há tantos dias. Nessa amizade que ficou no limite para virar romance, ou sai ela própria. De qualquer forma, a notícia é dura para todos nós. Quem sai hoje é você, Gabriel. Gabriel, ele saiu com 56,45% dos votos, Bruna recebeu 42,48% dos votos e a Aline recebeu 1,7% de votos. O que você achou do Gabriel ter saído? Olha, eu acho que foi uma disputa inicialmente até acirrada, porque a Bruna, ela, ao mesmo tempo que tem uma torcida, né, que se juntou aí com mutirões para eliminar o Gabriel, porque era a pessoa mais provável, porque a Aline era aliada dela no paredão, então a torcida toda iria para cima do Gabriel. Mas mesmo assim, tem um ranço em cima da Bruna também, que a gente sabe, né? Por conta da trajetória dela, que nem eu falo, ranço ali, o participante ali que gera ranço e amor, né? Amor e ódio, é aquela pessoa que vai dividir opiniões, vai chegar num paredão, às vezes, com um embate muito forte, que também não foi o caso, porque o Gabriel não era embate dela. O Gabriel, na verdade, apesar dele ser adversário no game, ele estava muito próximo. Então, assim, pelo percentual do Gabriel, ele não sendo um adversário tão forte para ela no game, não dá para a gente imaginar o que seria a Bruna num paredão com embate de um adversário mesmo, tipo o Alface, né? Que aí sim você sabe que hoje ele é adversário dela direto, ou o Nicásio, ou a própria Domitila. Então, assim, não tivemos esse embate. E por conta disso, acho que o percentual do Gabriel ainda ficou até baixo, né? Pro
pro movimento da torcida da Bruna, né? E se fosse um empate forte, eu acho que ela teria dificuldade de se manter no game. Mas pro jogo mesmo, tirando o ranço, né? Eu acho que pro jogo o Santana, o Mosca saindo, não se perdeu muito. Com relação a gente fala a embates, a grandes jogadas, a promessa de game, porque todo mundo que está no paredão, quando está achando que vai sair, promete que vai se jogar. A própria Aline prometeu que vai jogar mais, e a gente sabe que a chance disso não acontecer é muito grande. O Gabriel prometeu também, né? A única pessoa que não prometeu muita coisa, geralmente quem está errando muito promete que vai tentar acertar mais. Sim. É a Bruna que ela, na verdade, ela deu muito enredo também nesse game. Então, eu acho que foi interessante, foi bom ele ter saído. Mais uma coisa também sobre o Gabriel Mosca ter saído, eu acho até justo até ele ter saído, eu acho que ele saiu até tarde até, porque no último paredão lá, como você disse, né? Tem muitas pessoas lá que prometem lá que vão voltar com sangue no olho, jogar. No outro paredão, lembra o que o Fred, o que Gabriel Mosca prometeu? Gabriel Mosca prometeu raspar o cabelo. Foi isso que ele prometeu. O jogo dele, ele não tem jogo. Ele não se comprometeu pro jogo. E muitas vezes ele não quis jogar. Ele não falava quando ele tinha que falar, sabe? Faltou posicionamento dele no jogo. Ainda bem que ele saiu e agora o jogo segue agora com uma pessoa indiferente que saiu, não vai mudar o jogo vai continuar ainda nesse marasmo ainda. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.